E fala, pessoas amáveis, tudo certinho, tudo tranquilinho, espero que vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês puderam ver, eu estava um pouquinho ausente aqui no canal para fazer vídeos. Para quem me acompanha nas redes sociais sabe como tá loucura em relação a palestras e tudo mais, mas eu prometo que eu vou dar um foco no canal logo mais. Então pode ser que não tenha tanto aquela quantidade de vídeos como antigamente, mas eu não abandonei o canal, tá bom? Então, bora para mais uma aula. Dessa vez, hoje a gente vai estar falando sobre GitHub Actions. Então, a gente vai aprender como criar uma pipeline super rápido, tá? E vou mostrar como criar steps. Vou apresentar o conceito de pipeline, CI/CD e como configurar do zero utilizando o GitHub Action. E mais uma ferramenta para vocês, que é a parte de coverage da nossa aplicação. Então, quando a gente quer criar testes, a gente quer criar uma cobertura de testes para nossa aplicação, beleza? Então, bora para mais um vídeo. Espero que vocês gostem do conteúdo. Meu nome é Kevin Uhara, eu sou Staff Front-End Engineer e agora, recentemente, com o título de Microsoft MVP. Fechou? Então, bora lá. Bom, pessoas, então bora começando a aula. Então, primeiro vamos entender um pouquinho desses conceitos e reforçar, tá? O que é uma pipeline, o que é uma CI/CD, tá bom? Basicamente, para quem não está familiarizado com esse conceito de CI/CD, CI/CD é uma sigla para Continuous Integration e Continuous Delivery, ou seja, integração contínua e entrega contínua, tá? Basicamente, uma CI/CD se baseia em cima de uma pipeline, ou seja, uma criação de vários steps ou etapas em que a gente quer validar o nosso código e ter garantia da qualidade do que a gente está entregando, tá? E integrando, tá? Por isso que tem essas duas siglas, tá? Então, é muito importante para a gente, quando um projeto começa a crescer, a gente ter uma pipeline para que a gente tenha realmente confiança e governança daquilo que a gente está entregando e qualidade daquilo que a gente está colocando para que não haja erros, por exemplo, de testes, de lint, coberturas de testes que a gente vai fazer nesse vídeo, inclusive, que vai ser bem legal, tá? E a gente ter toda essa validação antes da gente subir o nosso código para o nosso repositório. Então, muitos projetos com open source, enfim, projetos que você pode encontrar ali no GitHub, geralmente tem pipelines. E se algum dessas etapas falhar, você não vai conseguir subir o seu código. Já vai falhar e você provavelmente vai ter que corrigir aquele ponto. E depois que todas as etapas foram validadas e deram ok, aí entra a etapa de code review, onde as pessoas vão realmente revisar o seu código e ver se está tudo ok, dar sugestões, enfim. E essa toda é uma etapa de qualidade de código do que você está entregando, tá bom? Então, basicamente é isso, tá bom? Uma pipeline basicamente é como se fosse vários tubos, né? Uma pipe, tubos que se conectam e fazem cada tubo tem a sua etapa ali para fazer determinada coisa ali no seu repositório, no seu código, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? A gente vai estar utilizando o GitHub Actions como pipeline, tá? Como CI/CD, e existem inúmeras outras ferramentas, tá bom? Como, por exemplo, do Bitbucket, do GitLab, vários repositórios que utilizam da própria ferramenta em cloud, como por exemplo da Azure, AWS, enfim. E o mais famoso agora que eu lembrei, o Jenkins, tá? Se você já ouviu esse nome, ele é uma ferramenta de CI/CD, tá bom? Tem o CircleCI também, para a gente não estender muito. Aqui vão ser as etapas que a gente vai estar construindo, tá? Os steps no caso. Então, o que a gente vai construir é a parte de checkout. O que é esse checkout? É puxar tudo aquilo que a gente está fazendo de alteração, tá? Então, ele vai puxar no nosso código, ele vai dar um checkout do nosso código, pegar as alterações que a gente está fazendo, tá? E a gente começa a pipeline através dessa etapa aqui. Depois a gente vai fazer o setup do Node.js, tá? Porque a gente está trabalhando com Node. A gente vai instalar as dependências do nosso projeto, tá? A gente vai fazer a parte de testes, tá?
de novo, eu não quero me aprofundar nessa parte de testes. A gente, inclusive, tem o curso de React, tem a parte de testes lá. Dê uma olhada depois, mas eu não vou me aprofundar em nada dessas partes aqui, tá? A gente vai criar algo simples. O que eu quero focar é criar uma pipeline do zero, tá? Utilizando GitHub Actions, e quero apresentar para vocês uma ferramenta para fazer análise de cobertura de testes, tá bom? Beleza, tá? E feito todas essas partes, a gente já faz a gente consegue criar uma pipeline do zero, tá? E vocês vão ver que quando a gente criar a pipeline, vocês vão ver que é super rápido, tá bom? Mas a gente vai criar o nosso projeto. Eu não expliquei, mas a gente vai criar o nosso projeto utilizando um front-end, tá? Então a gente vai criar utilizando o Vite como uma ferramenta de boilerplate para nossa aplicação. Desculpa, o Create React App. Estou muito acostumado a utilizar o Vite, mas a gente vai dessa vez utilizar o Create React App, tá? Então a gente vai estar utilizando o React, o Testing Library para fazer Testing Library junto com o Jest para fazer a parte de testes, e o Codecov, que vai ser a ferramenta para fazer análise de cobertura de testes, tá bom? E é basicamente isso, tá? De novo, não quero me aprofundar e fazer algo mirabolante, é só pra gente realmente entender como criar uma pipeline do zero, tá? Então, vindo aqui, tá? Aqui tá o meu GitHub, tá? Vocês vão ver que já tem um repositório justamente para isso, tá? Então, eu vou depois excluir esse repositório que eu vou criar agora, tá? Mas saibam que tem já o repositório para essa aula aqui, tá? Que vocês podem depois dar uma olhada com mais calma, tá? Mas para fim de aprendizado, eu vou criar aqui um novo repositório chamado GitHub Actions GH Lessons, tá? GH de GitHub. Tá, então vou criar um novo repositório. E coisa linda, estamos aqui com o repositório já pronto, tá? Então depois a gente configura ele e deixa eu só sair daqui e apresentar para vocês o Codecov, tá? O Codecov ele é muito utilizado por projetos open source, tá? Vocês podem utilizar ele de maneira totalmente gratuita, tá? Uma ferramenta muito legal para fazer análise de coverage, tá? Então você consegue coletar métricas se caso algum arquivo ou um pedaço, um trecho do seu código daquele arquivo não foi coberto pelos seus testes. Ele vai fazer uma análise, vai te dar um percentual, vai te dar umas métricas, vai te dar alguns insights ali do que está sendo coberto ou não, tá? Então aqui tem toda a parte de documentação, enfim, tá? Aqui tem a parte de documentação, como que a gente consegue integrar, enfim, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês como que a gente consegue criar o básico ali. E aqui a gente tem a parte de pricing, tá? Então, como eu falei, ele é uma ferramenta totalmente gratuita, mas ele é muito utilizado aqui para projetos open source, tá? Então, a gente tem aqui, caso vocês queiram, sua empresa queira adotar e tudo mais, aqui tem os preços, enfim. Mas como é um projeto open source, usuários são ilimitados, você pode utilizar a cloud para ver e tudo mais. Então é bem legal aqui, ele mostra o que tem ou não em cada tipo que você estiver utilizando de plano, tá bom? Mas caso você não tenha uma conta, tá? É só você pode fazer um single sign-on aqui através de alguma conta que você tiver. Eu vou estar utilizando o GitHub, porque daí você já faz uma integração rápida ali. Ele vai pegar os seus repositórios, tá? E aqui está o nosso repositório que a gente quer, tá? A gente vai configurar já já, beleza? Então você consegue fazer um sign-up ali bem simples utilizando a sua própria conta do GitHub. Feito isso, bora criar o nosso projeto, tá? Então, só para eu me garantir, eu vou estar usando o Node 20, tá? Beleza? E o que eu vou estar fazendo é um npx create react app GitHub Actions lesson, tá? De novo, eu não vou estar utilizando TypeScript, não lembro se eu falei, tá? Infelizmente, minha paixão. Mas, de novo, eu quero fazer algo bem rápido e simples, tá? E aí ele vai criar o nosso projeto, tá? Ele vai demorar um tempinho até ele instalar as dependências, tá? Geralmente estou acostumado a utilizar o Vite, mas dessa vez vou estar utilizando o Create React App, porque ele já vai vir com bastante coisa já configurada, tá? E a gente só vai precisar fazer algumas configurações, enfim, vai ser um lance bem rápido, tá bom?
Não vou estar utilizando nenhuma ferramenta de estilização, nada disso, tá? Então, de novo, é só pra gente. A gente vai criar no próprio app.js, ali que a gente vai ver, vai criar um teste e depois a gente vai começar a criar a nossa pipeline, tá bom? Só vendo se eu não estou esquecendo nada, tá? Então a gente precisa depois, a gente já vai configurar, tá? Para ele vir aqui para esse repositório. Então eu já vou copiar esse trecho desse código aqui. Agora é esperar um pouco. Outra ferramenta que eu acabei não esquecendo de citar, aproveitando, o Codecov é uma das opções que você pode utilizar para coberturas de código. Ele é muito utilizado para projetos open source, tá? Mas existem também inúmeras outras. E outra que é muito famosa, utilizada por grandes empresas, é por exemplo, o Sonar Cube. Tá? O Sonar, além de oferecer a parte de cobertura de código, ele vai te oferecer várias métricas, insights de análise de código morto, né? Dead code que você não está utilizando, análise de vulnerabilidades que podem que podem ser algum problema para você, que pode trazer alguma vulnerabilidade, code smells, enfim, tá? Então o Sonar é bem legal nesses quesitos, tá bom? Agora que a gente tem o nosso projeto criado, tá? Eu vou abrir o nosso VS Code, eu vou puxar ele para cá, só ajeitar aqui, coisa linda. Eu vou estar utilizando o Yarn, tá? Então beleza, ele já está instalado. Perdão. Deixa eu entrar no GitHub Lessons Code. Puxar pra cá e esse cara aqui eu removo. Beleza. Então beleza, a gente tem aqui o nosso projeto, vamos ver o nosso package JSON. Então aqui a gente tem os nossos scripts, tem as nossas ferramentas de teste do Testing Library, tá? Que é o RTL. E é basicamente isso que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá, vamos criar uma listinha aqui de to-do só pra gente se situar, tá? Vou criar um to-do.md. Então o que a gente quer fazer nessa aula? Primeiro, a gente quer criar projeto, front, a gente quer criar teste, a gente quer criar pipeline, a gente quer integrar ao Codecov, tá? E antes disso, integrar ao GitHub, tá? Então é tudo isso que a gente precisa fazer. Esse primeiro aqui a gente já fez, beleza, tá? Deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês. Então a gente quer criar o projeto, integrar o GitHub, criar teste, criar pipeline, integrar o Codecov, tá? Esses são todos os requisitos da nossa aula de hoje, tá bom? Então entrando aqui no app, na pasta source, tá? A gente vai ter nossos arquivos aqui de sempre. A gente tem o app.test, o app.test.js. Eu vou só dar uma mudada nisso, tá? Que eu gosto de seguir um padrãozinho que eu gosto. E beleza, tá? Então a gente tem aqui nossa tela inicial. Se a gente abrir o nosso terminal, eu vou abrir aqui New Terminal. Vou dar um yarn start. Belezinha, vai abrir o nosso projeto, vai compilar e beleza. Então a gente tem aqui o nosso projeto simples aqui em React, tá bom? Fechou, coisa linda. Não vamos mudar nada aqui praticamente, tá? A única coisa que eu vou mudar aqui é criar uma pasta chamada o que eu sigo de padrão, tá? Quando eu vou criando várias features e tudo mais, eu gosto de criar __ tests /index.spec.js, por exemplo, tá? Eu gosto de seguir esse padrãozinho, tá?
Mas só para mostrar para vocês, na verdade, tá? E daí eu crio os testes aqui dentro, tá? De cada feature. Mas, enfim, pensando bem, vamos deixar aqui no app.test. Eu vou só chamar de spec, tá? Não muda nada. E aqui ele já tá fazendo tudo o que a gente precisa, tá? Só vou mudar aqui de teste para fazer o seguinte. Describe testing the main page app, tá? E aqui em vez de usar teste, tá? Então são só algumas coisinhas que mudam, só para ficar melhorzinho para vocês darem uma olhada. Should display the text of the main page, tá? Eu pego esse carinha aqui e boto aqui. Ups. Pronto. Coisa linda. Aqui ele tá fazendo um link element. Posso colocar aqui mesmo, tá? Opa. De novo, eu já ensinei a parte de testes, tá bom? Principalmente utilizando o Create Your App. Então, no curso... ele já até rodou aqui os testes, tá? Então passou. Então, no curso de React, eu ensino a parte ali nos últimos capítulos do curso, eu ensino a parte de testes, tá bom? Então, por isso que eu não vou me aprofundar em nada aqui nessa parte, tá? Caso vocês quiserem ver a parte de teste, tem o nosso curso de React, tá bom? Então, beleza. Então, o que a gente já fez aqui, a gente criou o teste, tá? Fora da ordem, mas a gente criou. Oh, meu Deus. Aí. Vamos só integrar o GitHub. Então, eu venho aqui. Vou pegar esse caninho aqui. Eu vou parar a nossa aplicação, tá? Porque a gente viu que já está funcionando. Tá ok? A gente não vai fazer nenhuma outra mudança. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou dar git init. Vou dar um git multi-edge origin. Vou dar um git branch da main. E eu vou dar um git push. Na verdade, tem que dar um git add de tudo, né? Eu vou dar um git commit -m. Seguindo o padrãozinho feature. Creating, colocar initializing project. Coisa linda. E daí eu dou um git push -u origin. Beleza? Se a gente vir aqui, dá um reload, se tudo der certo. Coisa bela, coisa linda, maravilhosa, estamos prontos. Tá, então integramos ao GitHub. Agora bora criar a parte mais legal, tá? Então a gente viu que a parte de teste está funfando, certo? Se eu dar um run aqui, ele vai rodar. Legal que ele não... boa. Passou. Passou nada, na real. Tá. Tá reclamando, será, hein? Tá, foi algum problema aqui do VS Code quando eu rodo diretamente. Mas beleza, tá funcionando os testes, tá? Mas aqui tava errado também por ser JSX, tá bom? Aqui também deveria ser JSX, tá? Vamos só rodar esse teste aqui por desencargo. Tá bom. Beleza, então, galera. O que a gente vai criar agora primeiro é a nossa pipeline, tá bom? Então, para isso, eu vou criar aqui um arquivo chamado... Não dentro da pasta source. Fora. .github, tá? Perdão. Vamos criar como se fosse uma pasta mesmo. .github. Você já vê que ele muda o ícone ali em cima, tá?
Vamos criar uma nova pasta aqui dentro, que vai se chamar workflows. E a gente vai criar um arquivo chamado aqui main.yaml, tá? YML, ou o famigerado YAML, tá? A gente precisa dar um nome para ele. Eu vou chamar de GitHub Actions Pipeline Lesson, tá? Vocês vão ver que ele já está reclamando porque ele já percebeu que é para uma pipeline para o GitHub. Então a gente precisa de colocar um on aqui. O on é quando que a gente quer que essa pipeline seja rodada. Eu quero que ele seja rodado no push, se caso a gente dá um push, ou em um pull request, tá? Aí a gente precisa colocar os jobs, que seriam os steps, tá? Então o primeiro aqui a gente vai colocar o build runs on, e o problema do YAML é que ele tem a formatação. Então aí formatou. Se você tiver uma formatação errada ele já vai reclamar. Então eu vou usar o Ubuntu latest, tá? Ou seja, em qual SO ele vai estar rodando, porque ele vai criar meio que um Docker ali para rodar todos os nossos processos, tá? E os nossos steps, que a gente vai configurar justamente do que eu tinha comentado, tá bom? Então a primeira coisa, a gente vai criar um step name. A gente sempre dá um nome para ele, então eu vou colocar de checkout repository e vai usar uses actions. Isso aqui é do GitHub, tá? Checkout, a gente vai usar o v3, tá? E de novo mal formatado. Beleza. Agora a gente, lembrando da parte depois do checkout, a gente vai fazer o setup do Node. Name Node.js setup. A gente vai dar uses actions setup node @v3 também, tá? E aqui a gente vai colocar o with. Qual a versão do Node que a gente quer? Node version. Eu vou estar utilizando o 20.x, então qualquer versão que seja da 20, tá? E de novo ele me reclamando com a formatação. Vamos lá. Se ele me ajudasse aqui ia ser coisa linda, né? Você vai fazer o seguinte. Não sei porque o apanhando de formatação é foda, né? Name uses with. Aqui tá o menos, né? Meu Deus do céu, viu? Beleza, então a gente apanhou aqui só por conta de formatação. Maravilhoso, né? Agora de novo a gente vai apanhar de novo, né? Que não tem jeito. Pronto. Então agora a gente vai instalar as dependências, tá? Installing
dependencies. E aí o que eu vou fazer é dar um yarn install. Na verdade aqui não é use, tá? É run. Beleza? E aí o que eu vou fazer é pegar esse caninha aqui, apanhar de novo da formatação e testing running. E eu vou dar um yarn test -- coverage para ele pegar a cobertura e gerar a pasta de coverage, tá bom? E beleza, a gente vai configurar já a parte do Codecov, tá? Mas por enquanto é isso, tá? Então, de to-dos, criar pipeline, ok. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou fazer o seguinte, o git checkout -b fetch creating pipe origin main. Então, eu tô criando outra branch, tá? Git commit -m fetch gh não a bomba, tá? É GitHub Actions, adding creating pipeline. E vou dar um git push -o origin fetch create pipeline, tá? E se a gente voltar, a gente vai ver que a gente vai criar um PR, tá? Então, geralmente eu crio assim, feature, beleza, create pull request. Vamos ver se ele, já tá, ele já criou aqui a nossa pipeline. E a gente consegue ver aqui os detalhes, se a gente for rápido. Ele então aqui tá rolando a pipeline da build, tá? Ele já fez o setup do job, checkout do repositório, o setup do node. Agora ele tá instalando as dependências, tá? Agora ele tá isso aqui não tá certo. Passou nos testes, beleza? E deu tudo certo, tá? Aqui provavelmente tá falando que tem uma coisa depreciada, mas é só um warning, tá bom? E se a gente voltar aqui no PR, vocês vão ver que ele dá um checkzinho, então passou e beleza, tá? Então a gente criou a nossa pipeline, merge pull request, confirm merge. Tem outras configurações que a gente pode fazer depois, aí vocês podem dar uma pesquisada, tá? De que caso a pipeline falhe, você desabilita o botão de merge request, tá? Isso é importante, tá bom? Mas a gente não vai fazer nesse vídeo, tá? A ideia é só passar como que a gente criou uma pipeline e a gente criou uma pipeline do zero. Agora bora criar a integração com o Codecov. Mergeado tá na main, tá? Então, sempre façam isso. Caso vocês queiram integrar com projetos open source, é assim que funciona, tá? Você geralmente dá um fork no projeto e da sua conta você cria e depois faz as alterações que você quer e cria um pull request que vai ser aberto ali no projeto original, tá? É assim que funciona e você pode contribuir com projetos open source, tá? Agora vamos voltar ali. Eu fiz besteira aqui. Tá, então vamos configurar aqui o nosso projeto. Então, o Codecov, tá? Eu vou criar aqui, new file codecov.yaml, tá? Aqui a gente pode colocar algumas coisinhas, algumas flags. Então eu vou ignorar o src/index.js, porque ele é só um ponto de entrada, não tem que a gente testar lá. E o src/report web vitals, tá? Que é outro arquivo que a gente não precisa validar. E aqui a gente pode colocar algumas configurações bem interessantes, tá? Então, coverage, status, patch, aqui é patch, default, target,
80%. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero que o coverage mínimo seja de 80% de testes, tá? É algo muito importante quando você... E a maioria dos projetos open source tem essa cobertura mínima de você pelo menos ter 80% de cobertura de testes no código, tá? Para você ter garantia do que você está entregando e fazendo testes, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Então a gente tem que ter um valor mínimo caso você queira iniciar o projeto com um coverage ainda não especificado. Você pode criar, isso aqui não é obrigatório, tá? Mas caso mais para frente você queira criar, é importante que você tenha pelo menos um coverage mínimo, tá bom? E agora a única mudança que a gente vai fazer, tá? É aqui no nosso main, tá? Aliás, a gente precisa criar o nosso um token, tá? Que a gente vai ter que configurar lá no GitHub. Então já vamos fazer isso, tá? Vocês vão ver meu token, tá? Mas eu depois vou mudar isso. Se não me engano, em Settings, Access, eu vou colocar em Generate Token, GitHub Lesson Token. Tá, então vocês vão esse token, mas depois eu vou remover, tá? Seus espertalhões não usarem minha conta, tá? Mas a gente vem aqui em Settings, se não me engano, agora Environments, New Environment, CodeCov Token, tá? Configure Environment, tá? Beleza? E acho que é isso, tá? Deixa eu ver se tem nada não. Não sei se ele salvou. Beleza, tá? Vem aqui, vamos ver só em settings de novo. Environments, CodeCov, tem uma secret, fechou, tá? E agora vamos voltar aqui pro código, aqui no main. Deixa eu só pegar também o nome do nosso projeto. E aqui a gente vai adicionar o nosso amigo CodeCov. Name, upload, coverage, ports to CodeCov. Use CodeCov. Isso aqui é um plugin, tá? Tudo isso que a gente chama de uses geralmente são plugins, tá? Que estão disponíveis ali no GitHub. Eu tô utilizando aqui a versão 4.0.1. Beleza. With. Então a gente passa aqui token. Então a gente vai pegar aquele token que a gente configurou lá, que vai ser secrets barra já passo aqui, só colocar o slug, que é o Kevin Uehara, o nome do meu repositório, tá bom? Secrets eu tinha colocado de CodeCov token. Agora a gente vai ter que ajustar aqui e pronto. Só ver aqui se está certo. Eu tenho a minha colinha aqui, como vocês sempre sabem, só validando se está tudo certo. Beleza, fechou essa integração. Então a gente vem aqui no To-Do, fechamos, integrar ao CodeCov, tá? E a gente vai descobrir agora se tá tudo certo. Então eu vou criar outra branch, que é git checkout -b fit CodeCov origin main. Então vou aqui só para garantir, beleza? Git status, git add, fit CodeCov
CodeCov Integration. E dá um push. Opa, git push menos o origin fit CodeCov. E hora da verdade. Abriu aqui. Dá um pull request. Feature. E bora lá. Enquanto isso, aqui em repos, eu vou configurar aqui GH Lessons. Use GitHub Actions. Tá bom. E beleza. Agora boa pergunta se era esse mesmo, mas enfim. Vamos ver aqui, ó. Details. Tá fazendo upload. E por algum motivo ele não achou. Vamos ver se não achou mesmo. Acho que eu fiz besteira. Vamos lá. Em Settings. Secrets and Variables. Aqui. Acho que em Actions. Beleza. Não, na verdade ele tá aqui. CodeCov Token. CodeCov Token. Pega esse carinha aqui. Joga pra cá. Execute. Tá. Vamos tentar fazer isso de novo. Deixa eu só lembrar agora como que eu rodo. Cadê? Aqui. Run jobs. Beleza. Instalando dependências. Tem maneiras mais performáticas quando a gente instala dependências, tá? Mais pra frente eu posso ensinar vocês. Que daí a gente cacheia muita coisa. E não precisa ficar esperando tanto pra desinstalar quando a gente tem projetos muito grandes, que demora, tá? Pra instalar dependências. Eu acho que foi agora. Vamos ver se deu certo. Vou dar um reload aqui. E foi. Foi? Aqui. A gente pegou a branch. E coisa linda, a gente tem 100% de coverage, tá? Então beleza, a gente pegou aqui a branch, né, que a gente criou. E a gente tem aqui todos os... A gente tem os commits e tudo mais, tá? Pra gente ter um tracking depois. E aqui a gente pode ver, ó. Tá vendo? No app.js o coverage a gente não tem nenhuma regra de negócio, tá? A gente só tava validando mesmo se realmente tava com essa label aqui. Mas enfim, ele deu coverage de 100%, tá bom? Então, coisa linda, coisa bela. Passou. Na hora que a gente vem aqui, volta o request, a gente pode dar o famigerado, ó, welcome to CodeCov, obrigado. Então a gente dá um merge por request, confirm merge e beleza. Agora eu não sei se ele vai rodar provavelmente para main, tá? Mas a gente poderia configurar isso também. Aqui na Actions, aqui ó. Nas Actions ele vai rodar para main de novo. Então a gente pode ver que ele vai rodar de novo. Só pra gente finalizar a aula, tá? Então galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Então aproveitando enquanto ele tá rodando, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenha ficado claro o que é uma pipeline, o que é uma CI/CD, como que a gente configura utilizando GitHub Actions, como a gente coleta coverage, que é a cobertura de códigos, a ferramenta que a gente pode utilizar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha agregado de alguma forma. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, tá bom? E de novo, muito obrigado. A gente vai voltar com conteúdo mais um pouquinho mais devagar, tá? Mas é isso, tá? Então vamos voltar aqui rapidão. Se a gente vier aqui agora não reload, aqui na main.
e coisa linda, 100% de coverage, tá bom? Então, galera, é isso que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Fica aqui o repositório para vocês. Eu vou excluir esse e também não posso esquecer de excluir aquela API key, mas tem aquele de exemplo para vocês, tá bom? Então, galera, de novo, fica aqui, minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado, tá bom? A gente tem muitas novidades ainda pela frente. Me sigam para qualquer novidades. E é isso, galera. Fiquem bem sempre. Tamo junto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.